Então vamos, né? Vamos lá então, boa noite. Vamos para a nossa quinta aula do livro de Jó, em que nós estamos estudando o livro de Jó. E hoje é a quinta aula, e hoje nós vamos ver o capítulo 6 e o capítulo 7. Recapitulando até aqui, na verdade a última aula, nós vimos o capítulo 4 e 5, em que depois do lamento de Jó, no capítulo 3, depois de 7 dias e 7 noites em que ele e os seus amigos ficaram em silêncio, apenas chorando, lamentando, sofrendo suas dores, nós tivemos no capítulo 3, Jó pondo todo o seu lamento para fora, né? E no capítulo 4 e 5, nós tivemos o primeiro amigo dele, dos três, que começa a falar alguma coisa, e ele se dirige a Jó, e nós vimos a semana passada que ele basicamente, vamos dizer assim, né, dá um veredito final, ele fala com Jó que eles já tinham avaliado o caso dele, e que a tese dele é que Jó não era inocente. Jó dizia-se inocente, mas ele não era inocente nada, que com certeza ele tinha feito alguma coisa para merecer tudo que ele estava passando, porque no pensamento e na teologia de Elifas, não é possível uma pessoa reta, inocente, justa, sofrer e passar por tudo que Jó estava passando. Hoje no capítulo 6 e capítulo 7, nós vamos ver no capítulo 6 a resposta que Jó dá para Elifas, e na verdade nós vamos ver que Jó não responde apenas para Elifas, mas ele se direciona aos três amigos, e no capítulo 7 ele novamente vai orar a Deus e vai falar com o Senhor. Então, capítulo 6 e 7, a resposta de Jó é Elifas, mas como eu disse, na verdade é uma resposta que ele dá de forma plural para os seus amigos. Então vamos lá. Versos 1 a 7, acompanhe comigo na sua Bíblia, vamos ler juntos. Verso 1 a 7. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do poderoso, do Todo-Poderoso, estão cravadas em mim. E o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se amarram contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem o sal, que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Verso 7, aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. O que o Jó está fazendo nesses primeiros 7 versos? Lembrando que o amigo dele havia acusado ele de que ele não era inocente, depois de ouvir o seu lamento no capítulo 3, em que Jó deseja a morte, deseja ter morrido prematuramente, e questiona Deus do porquê que os miseráveis e os sofredores vivem tanto, né? Elifas então responde a Jó, e Jó agora vai dar uma contra-resposta. O que Jó faz nos versos 1 a 7 é basicamente, eu resumi nessa frase, ó. Jó diz para os seus amigos: vocês esqueceram da minha situação? Porque ele começa dizendo: se a minha queixa de fato fosse colocada numa balança junto com a minha miséria, então Jó está dizendo o seguinte: olha, você está dizendo isso daí, mas vamos pôr numa balança o tamanho do meu sofrimento, o tamanho do que eu estou passando, do contrário, do lado oposto, que no caso é a minha miséria, do outro lado oposto, o meu lamento, né? Então é como se ele estivesse dizendo assim: olha, parece que vocês esqueceram todo o sofrimento que eu estou passando. Em outras palavras, eu perdi 10 filhos num dia só, eu perdi tudo que eu tinha, eu era um dos homens mais ricos do Oriente, a minha esposa está pedindo, está falando, me aconselhando a amaldiçoar a Deus e morrer, fui tomado de lepra, da alto da cabeça à planta dos pés, o meu alívio é raspar com um caco de telha. Vocês lembram que quando vocês chegaram aqui 7 dias atrás, vocês ficaram espantados, vocês não me reconheceram. E não tiveram nem o que dizer no primeiro momento. Então ele está dizendo: se acha muito o meu lamento, você está achando pesado todas as minhas queixas, é porque você já esqueceu o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando, né? E ele diz: se eu fosse pesar a minha miséria
do outro lado, o tamanho do meu lamento, é óbvio que a minha miséria pesaria mais. Em outras palavras, Jó está dizendo mais ou menos assim: o que eu falei ainda é pouco, por causa de tudo que eu estou passando. Baseado em tudo que eu estou passando, na verdade, eu peguei e foi leve, né? E nós podemos entender isso muito bem. E o que Jó vai fazer ele diz o seguinte: pelo tamanho do peso da mão de Deus sobre mim, olha o que ele diz: as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está na relva? Em outras palavras, o que Jó está dizendo você acha que eu estou lamentando à toa? Aí Jó faz uma comparação com o animal. Ele diz assim: olha, nem os animais zurram ou lamentam ou uivam, no caso dos lobos, ou no caso a gente já deve ter presenciado algum cachorro chorando na madrugada, né? E aí o que Jó está fazendo a comparação com os animais nem os animais se lamentam ou zurram, né, que é a palavra, choram ou gemem à toa. Quem dirá eu? Vocês acham que eu estou... Em outras palavras, Jó poderia estar dizendo assim: vocês acham que eu estou sendo, vamos dizer assim, fresco, né? Vocês acham que eu estou sendo muito mole? É só vocês se lembrarem do que eu estou passando. O problema é que vocês, de certa forma, esqueceram todo o peso da minha miséria. E se vocês colocassem a mão na consciência, vocês iam ver que, na verdade, eu estou pegando leve ainda. Porque, e aqui fazendo a aplicação, de certa forma, eu acho que Jó poderia... Se fosse na linguagem de hoje, Jó diria assim: por muito menos as pessoas hoje tiram a própria vida. E eu estou só desejando. Então é basicamente isso que ele está dizendo. Os próximos versos... Verso 8 a 13, vamos ler juntos. 8 a 13. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo. O que ele estava desejando? A morte. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Eu resumi da seguinte forma o que Jó diz: não tenho mais forças, que Deus me dê descanso. O que Jó diz aqui agora? Quem dera que Deus atendesse o meu pedido. Quem dera que Deus atendesse o meu pedido e vamos dizer assim, me levasse de uma vez. Quem dera se Deus me matasse de uma vez. E olha a linguagem que ele diz no verso 9. Quem dera que Deus soltasse a mão. A linguagem aqui, irmãos, é mais ou menos assim: olha, eu já soltei a mão de Deus há muito tempo. O problema é que ele fica segurando a minha mão. Ele não me deixa partir. E ele fala: quem dera se Deus me deixasse partir, quem dera se Deus soltasse a minha mão, isso seria o meu consolo e eu pularia de contente na minha dor, porque ela é implacável. Aí ele diz: por que esperar se eu já não tenho forças? E aí ele diz antes, na verdade, assim: eu não tenho negado as palavras do santo. Jó está dizendo o seguinte: olha, eu não neguei a Deus, eu não blasfemei contra Deus, eu não culpei a Deus, só que eu sei que só pode ser Ele. Nenhum homem passa uma situação dessa sem que venha do próprio Deus. Então, irmãos, olha para vocês verem que interessante. Mesmo passando por tudo e não culpando a Deus, no fundo, Jó crê na soberania de Deus. De que mesmo ele não acreditando em momento nenhum que Deus estava fazendo, vou usar a linguagem de hoje novamente, na sacanagem, Deus não estava me fazendo a sacanagem, mas ele sabia que Deus tinha o controle sobre tudo. Portanto, ele entendia que ele só não tinha morrido ainda porque Deus não queria que ele morresse. E aí ele fala: quem dera Deus deixasse eu morrer. Porque ele diz assim: olha, por que esperar tanto? Por que esperar o dia da minha morte? Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei que eu vou morrer, mas por que ficar prolongando? Eu já não tenho forças. E aí ele diz: eu sei que o meu fim é certo. Aí ele diz no verso 12: por acaso a minha força é a força de pedra? Ou é de bronze a minha carne? Em outras palavras, eu não sou casca grossa, como diria hoje. Eu não tenho uma força de uma pedra. O meu corpo não é de bronze. E não encontro socorro em mim mesmo.
e os meus recursos já acabaram. Em outras palavras, Jó está dizendo, olha, eu já não tenho mais o que fazer, eu já não sei o que fazer, eu já não tenho força, eu não sou forte, eu não sou forte. Vocês já devem terem visto no Instagram o pessoal colocar aquela musiquinha, aquelas músicas que posta em publicação no Instagram, aquela assim, e na verdade é que eu não sou tão forte como eu. Jó está dizendo basicamente isso, olha, eu não sou forte, eu não sou de bronze, eu não tenho a força de uma pedra, e os meus recursos já acabaram. Portanto, é Deus que ainda está me mantendo vivo. E aí ele diz, quem dera Deus me liberasse de uma vez. Então, irmãos, nós estamos vendo um Jó que em meio à sua luta, ele já não encontra mais força nele mesmo, ele já não encontra motivos, a não ser que na perspectiva de Jó, o único motivo pelo qual, na perspectiva dele, ele ainda está vivo, é porque Deus tem algum propósito. Mas na verdade o que ele quer é, Senhor, me dá descanso porque eu já não sei mais o que fazer. Versos 14 em diante, vamos ler. Versos 14 ao 23, olha o que Jó diz. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que seca quando o tempo aquece e que o calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado. Quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos do tirano? O que Jó vai fazer agora? Resumir dessa forma esses versos. Vocês estão sendo péssimos amigos. Jó diz para os seus amigos agora, olha, vocês estão sendo péssimos amigos. Ele diz no 14, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo que abandonou o Todo-Poderoso. Olha o que Jó está dizendo, olha, na verdade, ele vai dizer também aqui no verso 21, assim vocês não me ajudaram em nada, viram os meus males e só ficaram com medo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, quando vocês chegaram aqui, vocês ficaram espantados com minha real situação. É o que eu disse nas aulas passadas. Provavelmente, quando os amigos chegaram e olharam para Jó, viram que o caso dele era pior do que eles imaginavam. Porque na época não tinha WhatsApp para a foto chegar antes. Então, eles só tinham ouvido falar. Quando eles chegam, muito provavelmente eles ficaram surpresos. Talvez os 7 dias de silêncio foi assim, ó, a gente não sabe nem o que dizer. E Jó está dizendo isso, na verdade, vocês chegaram a ficar com medo da minha situação. Só que em meio a esse espanto e esse medo, Jó está dizendo, vocês não me ajudaram. Vocês não estão me ajudando. Na verdade, o amigo deveria mostrar compaixão. E olha o que ele acrescenta de interessante. Mesmo aquele amigo que abandonou o Senhor. Jó não tinha abandonado a Deus. Nós sabemos disso. Os amigos também sabiam disso. Só que Jó está dizendo, olha, vocês em momento nenhum estão demonstrando compaixão para comigo. Mesmo vendo que a minha situação é pior do que vocês imaginaram, vocês não estão sendo bons amigos, vocês não estão tendo compaixão, vocês estão me abandonando, vocês estão me acusando. E na verdade, Jó diz, verdadeiros amigos tinham que demonstrar compaixão, mesmo que o seu amigo tivesse abandonado a Deus. Olha que lição importante, irmãos. Porque às vezes nós evangélicos crentes, talvez podemos pensar assim, de que forma? De que a gente tem que ser compassivo com os amigos que são cristãos. Mas se alguém está sofrendo algo na vida, e ele, principalmente, talvez, na nossa perspectiva, abandonou o Senhor, não, tá colhendo o que plantou. Que implicação nós temos aqui, irmãos? Porque especialmente nós, quando lidamos com desviados, com pessoas que não creem mais em Jesus, como nós somos tentados a, especialmente quando vemos eles
De fato, não vamos negar, pode ser até mesmo sofrer consequências das suas atitudes. Mas quantos de nós não deixamos de agir de compaixão porque a pessoa talvez abandonou o caminho do Senhor? E na verdade o que Jó está dizendo é que ser um amigo assim, do tipo assim, ó, se você está com o Senhor, pelo menos na minha perspectiva, né? Porque da perspectiva deles, Jó tinha abandonado o Senhor. Jó estava dizendo, ainda que eu tivesse abandonado, se vocês fossem meus amigos de verdade, vocês estavam agindo com compaixão. E não da forma como vocês estão agindo. Vamos continuar. Verso 24 em diante. Verso 24 a 30, Jó diz assim: ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas. Mas o que é a repreensão de vocês? Mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenha a bondade de olhar para mim e vejam que eu não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Resumido da seguinte forma, Jó estava dizendo para eles: examinem novamente e provem que eu estou errado. Lembra que o capítulo 5, terminou com Elifas dizendo assim, olha, nós já examinamos a causa, já julgamos a sua causa, e é isso aí mesmo. Lembra que eu disse que ele bateu o martelo, ele falou, ó, nós já julgamos a sua causa e já concluímos. Sua causa você não é inocente. E ponto final. Agora Jó está dizendo o seguinte, olha, ensine-me e eu vou me calar. Em outras palavras, Jó está dizendo assim, olha, me ensine onde eu estou errado. Mostra-me o meu erro. O que ele vai dizer é isso. Mostra-me onde eu tenho errado. Mostra-me qual foi o meu erro. Aponte de fato o meu pecado. Se vocês me ensinarem, de fato, eu vou me calar. Eu vou aceitar. Basta vocês provar que eu estou errado que eu me calo. Mas ele diz assim, ó, mas essa repreensão de vocês está repreendendo o quê? Em outras palavras, Jó está dizendo assim, olha, o que você acabou de dizer é muito vago. Você não conseguiu mostrar onde eu estou errando. Sua palavra, o seu julgamento está sendo precipitado. E ele diz assim, olha, vocês nem mesmo estão avaliando a minha causa. Ou você acha, vocês estão me julgando pelas palavras que saíram da minha boca. Mas ele volta mais ou menos a dizer assim, olha, mas vocês se esquecem que eu sou um desesperado, falando do meu desespero ao vento. E aí ele diz assim, olha, até um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender. Em outras palavras, Jó está dizendo assim, olha, vocês estão me traindo, vocês estão me vendendo como amigo, porque vocês estão agindo de forma precipitada, o que vocês falam não tem, é o que a gente diria, né? Não tem cabimento nenhum, não tem fundamento, vocês não conseguiram de fato mostrar onde eu estou errando, mas não deixam de me acusar. Então Jó diz assim, olha, mudem o parecer, sejam justos, mostrem pelo menos onde eu estou errando. E se vocês fizerem isso, a justiça vai triunfar. Mas a iniquidade nos meus lábios, será que eu estou falando loucura? Em outras palavras, Jó está dizendo assim, vocês acham que eu estou exagerando? Para pensar, e se vocês estivessem sofrendo aquilo que eu estou sofrendo? Talvez vocês não julgariam exagerado aquilo que eu, no meu desespero, acabei de falar. Então, julguem a minha causa novamente, não coloquem um ponto final, avaliem direito, sondem direito a minha causa, e sejam verdadeiros amigos, ajam com justiça. Por quê? Porque se vocês conseguirem mostrar onde eu estou errado, eu vou me calar. Em outras palavras, Jó está dizendo assim, eu não sou alguém que não sabe ouvir, mas desde que vocês digam com justiça. Isso também é uma lição importante para nós, irmãos. Às vezes, a gente quer dar lição de moral sem ter um fundamento. Às vezes, nós não conhecemos, vamos dizer assim, de forma completa a vida das pessoas, especialmente das que sofrem, e nós queremos já dar um veredito, sem avaliar direito. É aquele ditado, né, de que antes de dar um parecer, ouça os dois lados da história. Irmãos, como dentro da igreja, e por que eu estou formulando essa frase? Porque me veio um caso específico na cabeça agora, que eu fiquei sabendo de que
teve um problema difícil, ninguém vai saber quem que é, né? Mas um casal da igreja estava passando dificuldade. E quando um dos cônjuges foi primeiro contar para algumas pessoas da igreja, as pessoas da igreja já tomaram o partido do primeiro cônjuge que chegou lá. E já julgaram a causa, e já quase que não foi para tanto, mas tipo assim, mas já pegou o outro para Cristo e falou, ele é o culpado então. O problema é que um tempo depois, quando eles enfim tiveram a oportunidade de ouvir o outro lado da história do outro cônjuge, eles descobriram que tinham cometido uma grande injustiça e que, na verdade, pelo menos nesse caso, o errado estava sendo aquele cônjuge que primeiro foi até a igreja. O que Jó está dizendo para eles é basicamente isso. Vocês já estão muito precipitados. Vocês estão dando um veredito sem ter conhecimento de outros fatos da história. E sem, de fato, apontar onde eu estou errando. Então Jó está dizendo, se vai ser feito, façam com justiça. Reavaliem a minha causa. E Jó agora no capítulo 7, irmãos, Jó vai se dirigir novamente a Deus. Capítulo 7, verso 1. Versos 1 a 8, capítulo 7, 1 a 8. Jó diz assim, não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como o de um trabalhador diarista? Como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário? Assim me deram por herança meses de desengano e proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e eu estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Resumir dessa forma esses versos. Jó diz, meus sofrimentos parecem não ter fim. Jó agora meio que começa a elevar sua voz a Deus. E ele diz assim, ele reflete agora sobre a vida do ser humano nessa terra. Jó diz assim, olha, a vida do ser humano nessa terra é uma luta sem fim. É como aquele trabalhador diarista que trabalha, que dá o duro o dia inteiro, e no fim do dia ele espera o seu descanso, e no fim do mês, ou no caso dos diaristas, no fim do dia espera o descanso e a recompensa por todo o seu trabalho. Talvez o mais próximo de nós aqui é falar sobre a vida, vamos dizer assim, do servente de pedreiro, que tem que ralar o dia inteiro no sol, virando massa, virando concreto, para esperar, na maioria dos casos hoje em dia, não é diarista, né? Mas ganhando por semana, é trabalhar a semana inteira, 6 dias ou 5 dias, dependendo do caso, para no fim da semana esperar um descanso e a recompensa pelo seu trabalho. Jó está dizendo assim, olha, a minha vida é um sofrimento sem fim. Eu sou como aquele trabalhador que está dando duro, mas no meu caso eu não vejo descanso, porque o trabalhador no fim do dia, ele vai para sua casa dormir, ele vai descansar. Mas Jó está dizendo assim no continuar dos versos, mas quando eu vou me deitar, eu fico logo esperando o dia. E aí ele diz o porquê. Ele diz assim, olha, porque a noite é muito longa. Em outras palavras, quando é que a gente diz que a noite foi longa, irmãos? Quando a gente não consegue dormir. Então Jó está dizendo assim, olha, diferente do trabalhador diarista que no fim do dia ele tem uma noite de descanso, eu, pelo contrário, quando eu acho que eu vou ter descanso, quando eu vou, pelo menos à noite, tentar dormir, Jó diz, eu não consigo dormir. A noite é longa, eu estou farto de me virar na cama até o amanhecer. Em outras palavras, irmãos, Jó estava sofrendo tanto que nem dormir ele conseguia. Ele diz, o meu corpo está vestido de vermes e crostas terrosas. Tentem imaginar, irmãos, uma doença, para Jó descrever dessa forma, a pele rachando e formando pus. Talvez a gente se lembre, é algo horrível quando um machucado vive dando pus ali, e ele diz, os meus dias são velozes como a lançadeira, e eles se findam sem esperança. Ou seja,
meu dia passa muito rápido e eles terminam sem esperança. E aí ele se dirige a Deus dizendo: lembra-te, ó Deus, que a minha vida é um sopro e os meus olhos não tornarão mais a ver a felicidade. Jó não tinha esperança, irmãos, de ver felicidade mais, pelo menos nessa terra. Por isso que ele vai dizer que os olhos daqueles que o viam agora não o veriam mais. Jó já estava, irmão, só esperando e desejando a morte, porque Jó sabia, pelo menos ele pensava, que somente na morte ele teria descanso. E ele vai continuar orando a Deus nos versos 9 a 16, dizendo assim, capítulo 7, verso 9 a 16. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para sua casa e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca. Na angústia do meu espírito falarei. Na amargura da minha alma eu me queixarei. Será que eu sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponha sob guarda? Quando digo, o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me assusta com sonhos e me aterrorizas com visões. Por isso, prefiro ser estrangulado antes a morte do que essa tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixe-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Agora ele volta a fazer uma oração pesada diante de Deus, onde ele diz assim: Senhor, lembra que a minha vida é como uma nuvem que se desfaz. Lembra que a vida do ser humano é passageira e acaba logo com ela. Acaba logo com ela, porque na minha angústia eu vou falar mesmo, na amargura da minha alma eu vou falar. Irmãos, a gente sabe o quão é saudável. E, de certa forma, às vezes, o único alívio que nós temos é pôr para fora as palavras. O único alívio que Jó estava encontrando, porque no sono ele não encontrava alívio mais. Não havia mais nada dessa vida em que ele pudesse encontrar alívio. O mínimo alívio que Jó estava achando era no falar. Era no pôr para fora a sua angústia e a amargura da sua alma. E aí Jó faz uma oração de novo pesada a Deus. Ele diz: quando eu acho que o meu leito, que a minha cama vai me trazer consolo, primeiro ele diz que ele revira na cama e não dorme. Agora, nesses versos, o que ele está dizendo, em outras palavras, é: mas quando eu durmo, nem quando eu durmo eu tenho alívio. Por quê? Porque me vêm sonhos aterrorizadores. De noite, quando eu pego no sono, eu tenho visões. E essas visões não são sonhos tranquilos. São sonhos aterroradores. E ele volta a desejar a morte. Ele diz: eu prefiro ser estrangulado. Eu prefiro a morte do que essa tortura. Em outras palavras, a minha vida tem sido uma tortura sem fim, de dia e de noite. De forma que eu estou farto da vida e eu não quero viver para sempre. E aqui ele roga a Deus: deixe-me em paz, porque os meus dias são sopro. Irmãos, ele está pedindo a Deus de forma: Senhor, tem misericórdia de mim e me dá descanso. O me deixe em paz aqui é: Senhor, por favor, atende o meu pedido e me deixe morrer, porque somente na morte eu encontrarei descanso. Ele continua a dizer a Deus nos versos 17 a 21, para terminarmos esse capítulo. Que é o homem para que tu lhe des tanta importância, para que des a ele atenção, para que a cada manhã o visites e que a cada momento o ponhas à prova? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Porque fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Por que não me perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Oi. Xixi. Você quer fazer xixi? Vai lá no banheiro. A tia vai levar você lá. Aqui, ó, a tia vai levar você lá. Vai lá. Então Jó diz o seguinte: Senhor, o que é o homem, o ser humano, para que o Senhor fique com os olhos atentos nele?
para que o Senhor não desvie dele o seu olhar. E aí ele chama Deus de o espreitador da humanidade. Porque o que Jó está dizendo é: Senhor, deixa de olhar para mim um pouquinho, desvia o teu olhar de mim. Até quando o Senhor não me dará tempo para engolir a saliva? Ou seja, o Senhor não dá tempo, o Senhor fica o tempo todo de olho na humanidade. Por que o Senhor faz isso? Porque, irmãos, lembra-se, e é sempre bom repetir isso, Jó não culpava a Deus, mas ele entendia que Deus era soberano sobre a sua situação. Ele não entendia o porquê, Deus estava fazendo isso, e ele, assim como seus amigos, também, irmãos, não tinha o conhecimento que nós temos. Jó não tinha o conhecimento de que aquilo era, de certa forma, uma trama, de uma batalha, de certa forma, pela sua vida, entre o acusador dos seres humanos, que é Satanás, que a Bíblia toda chama ele de um acusador dos seres humanos, porque é isso que Satanás faz quando chega até Deus, é acusar Jó. Mas Jó sabia que Deus estava sob o controle. E o que ele pede a Deus é: Senhor, desvia os olhos de mim. Desvia os olhos de mim para que eu tenha um pouco de descanso. E aí ele clama no verso 21, irmãos: por que não perdoas a minha transgressão e não tira a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procurares já não terei desaparecido. O que Jó diz é: Senhor, se eu pequei, se eu não estou conseguindo enxergar o meu pecado, então tira ele de mim. Oi, peraí que papai vai acabar agora e vai te dar. Vou te dar agora, peraí. Por fim, Jó faz um último clamor, pelo menos neste capítulo. Jó diz assim para Deus: Senhor, se eu pequei mesmo e não estou conseguindo enxergar o meu próprio pecado, então me perdoa. Então tira de mim a minha iniquidade. Me perdoa, arranca o meu pecado de mim e então me dê descanso. Se o Senhor quer que eu me renda, então eu me rendo. Tira o meu pecado. Eu não consigo enxergá-lo, porque da minha perspectiva eu tenho sido íntegro, mas se eu tenho pecado e não consigo enxergá-lo, então me perdoa. Tira de mim o meu pecado e então me dá descanso. Esse é o clamor de Jó. O primeiro clamor dele depois da acusação dos seus amigos. Irmãos, o que nós vemos é amigos que estão falhando miseravelmente sendo amigos, que não têm sido compassivos com o seu amigo, que a única compaixão que eles demonstraram até aqui foi o momento, os 7 dias de silêncio, mas a partir do momento que eles abriram a boca, a compaixão foi por água abaixo. E Jó, ao mesmo tempo em que responde os seus amigos e até de certa forma repreende eles, Jó clama a Deus novamente. Porque na verdade essa é uma das coisas que nós aprendemos, talvez para mim uma das maiores lições do livro de Jó. É a oração, né? Em meio às acusações, como se diz, em meio aos sofrimentos. Como se já não bastasse, os amigos vêm e colocam um peso muito maior. E se torna um peso maior ainda no seu sofrimento. Diante disso tudo, irmãos, o que Jó tem? Jó tem a oração. Por mais que a gente, de certa forma, possa, mesmo tentando, não conseguir entender como que essas orações são umas orações certas diante de Deus, porque no fim, né, Deus valida Jó. Mas, irmãos, essa é a lição. Às vezes, nosso sofrimento, nossas perguntas, nossas interrogações para com os planos de Deus pode ser tão grande, mas que a gente possa lembrar que mesmo tendo apenas exclamações, apenas indagações e não entendendo, e isso sendo meses, né? Jó cita meses aqui, os meus meses têm sido difícil, que possamos não deixar a oração. E ainda que sejam orações pesadas de desabafo diante de Deus, né? A ponto de desejar até a própria morte, a ponto de pedir a Deus: Deus, me dá um pouco de descanso, desvia o seu olhar de mim um pouco, que a gente possa se lembrar que uma das principais orações e lições que Jó nos ensina é a não deixar o lugar de oração, e que possamos manter esse lugar de orações. No fim dos estudos desses capítulos, eu vou voltar, irmãos, em cada recapitulação, como essa de Jó, pedindo a Deus que tirasse o seu pecado. E lá no final dos capítulos eu volto para mostrar como que
todos esses anseios de Jó, nós encontramos em Cristo Jesus. Amém? Por fim, esses são os capítulos de hoje, o 6 e o 7. Vou encerrar a transmissão agora para quem está nos acompanhando e para quem vai ouvir depois. E vamos agora para o momento de comentários, perguntas e respostas. Você que nos acompanhou, Deus abençoe e até semana que vem.